Gratidão, muita gratidão por vocês estarem aqui novamente. Eu estou entrando agora de 7h52 da manhã. Bela segunda-feira pra gente. 12 é o dia, 12 de julho, né? 2021, 7h52 da manhã. Entrando aqui no Facebook, no Instagram. Depois, posteriormente, eu vou gravar e colocar para o YouTube. Iniciarmos exatamente agora o primeiríssimo momento do livro. Vou começar juntos nessa sequência. Bem-vindo à sua crise. Leitura importante para os dias que a gente está passando. Eu meio que já introduzi algumas coisas antes, mas eu quero iniciar realmente do beabá aqui com vocês, tá? Então, que a gente possa introduzir o livro por todo. No momento que a gente começar aqui, der uma canseira para ler, a gente para de onde parar. E a gente comenta alguma coisa se for necessário e adiantamos para o próximo momento, para o próximo capítulo, quando possível for. A ideia que todo dia a gente lê um bocadinho, e meu bocadinho agora é dividido com vocês. Então, quem quiser participar, só é ver novo livro, no caso é o Bem-vindo à Sua Crise. Quando vocês verem Bem-vindo à Sua Crise, significa que eu estou lendo o livro, e depois a gente pode até compartilhar do assunto ou introduzir algum tipo de diálogo. Se alguém tiver ao vivo, a gente faz. Se não tiver, a gente simplesmente mantém a leitura registrada nessa live, tá bom? Vou iniciar do beabá, iniciando exatamente agora. Então, quem chegando, quiser acompanhar a leitura, vamos juntos. É um livro da Laura Day, autora do best-seller Manual de Intuição Prática. Bem-vindo à Sua Crise, é como usar os momentos difíceis para criar a vida que você quer. Por acaso, esse livro salteia nos meus olhos quando eu estava lá no lado de Serrambi. E aí veio no meio da minha mudança, se como gratidão, gratificação de alguma coisa, não sei. Deus é que sabe. Mas você vê que as coisas quando tem que chegar pra gente, vêm das mãos mais diferentes que a gente possa imaginar. Então, algumas coisas eu saí ganhando, dessa mudança. E eu realmente ganhei. Eu até brinco assim, quem realmente perdeu, Quem perdeu? Ninguém perde, A gente sempre ganha. Então, esse livro é um acréscimo para a nossa vida e ele tem um conhecimento bem bacana. Eu comecei a ler, eu gostei da literatura e resolvi compartilhar com vocês. Como a gente escolhe uma e segue ela até o final, eu escolhi antes, já tinha feito já. O livro que a gente começou com essa ideia foi esse daqui, que a gente já leu. O Eu Sou Saint-Germain, que é pequenininho, desse tamanhitinho aqui, mas a gente fez algumas lives e aí compartilhamos, comentamos, estudamos juntos, fizemos os decretos, fizemos os exercícios que o livro pediu. Então foi uma vivência muito especial e bacana. Esse livro daqui foi o que a gente fez. Agora eu vou entrar introduzindo o Bem-vindo à Sua Crise, Laura Day, que eu acho que é outro bacana. Então eu tenho lido junto com vocês os livros, acompanhando a rotina da vida de cada um, claro. No tempo que eu consigo, eu venho e faço. Vai estar pelo YouTube, vocês vão achar com mais frequência. E aí eu vou falar assim, a página tal, a partir da página tal, a partir da página tal. E aí vocês vão conseguir acompanhar e ir vendo o que interessa, Se vocês gostarem da leitura, se vocês curtirem tanto o livro, podem comprar, adquirir. É da editora Best Seller, tá ok? É o nome da editora, a Laura Day. Bem-vinda à Sua Crise. Iniciamos exatamente agora, tá ok? É quando a vida desmorona que se inicia uma nova etapa, afirma a Laura Day. No instante em que a ilusão e os enganos desaparecem, surge a verdade nua. A crise pode ser algo extremamente doloroso, mas também pode proporcionar força, esperança, novas perspectivas e o início da vida que você realmente deseja. Em seu primeiro livro, o Manual de Intuição Prática, Laura Day ajudou as pessoas a atravessarem os piores momentos, a morte de um ente querido, a perda do emprego, o fim de um casamento ou de uma amizade. Agora, em Bem-vindo à Sua Crise, ela recorre à vasta experiência adquirida como terapeuta e consultora para oferecer conselhos valiosos, exercícios práticos, a fim de orientá-los a se afastar da crise e ir ao encontro de uma vida bem-sucedida. A crise pode ser a versão mais autêntica da autotransformação. As situações difíceis levam as pessoas a encarar seus mais profundos receios e dúvidas, além de suas aspirações mais essenciais. Isso significa que as respostas à mudança são tão importantes quanto a própria mudança. Neste livro, a Laura Day identifica alguns tipos de reações à crise. Pode haver a negação, a ansiedade,
a raiva ou a depressão. Ela ensina a pensar cada um desses sentimentos, oferecendo ferramentas práticas e personalizadas para transformar as situações mais traumáticas em grandes presentes. Com as atividades indicadas pela autora, você aprenderá a reconstruir sua vida e torná-la mais significativa. E não se esqueça, o fundo do poço pode ser o melhor ponto de partida. A Laura Day é terapeuta experiente, intuitiva, ela ensina seus métodos realizando palestras pelo mundo inteiro e também presta serviços de consultoria a grandes empresas. A autora mora na cidade de Nova York. Tá aqui, eu vou mostrar a carinha pra vocês de quem é a Laura Day, essa moça bonita aqui, essa loura, tá bom? Isso aqui é uma divulgação sim do livro. Eu comecei a ler, gostei e vou ler junto com vocês, tá bem? Bom, acabei de ler as orelhinhas do livro, ok? Vamos iniciar. Realmente, eu só quero pular a parte de agradecimento. Eu digo este livro ao meu marido, aquele para os meus amigos, padrinho, meu filho. Marido não, quero ter marido. Enfim, agradecimentos em geral, o prefácio aqui a gente vai começar a lê-lo, tá ok? Os agradecimentos eu vou dar uma pulada, tá bom? A gente já sabe que são questões mais de ordem, né? Prefácio eu li, sobre o prefácio eu acho legal já começar a ler no prefácio, tá? Que já me deu uma situação de observação aqui. Prefácio. Vamos iniciar o nosso livro. Página 11. Bem-vindo à sua crise. A ideia de que uma crise possa ter algum aspecto positivo parece insensível. As crises são situações dolorosas, difíceis e ameaçadoras. Com toda certeza. Eu não desejaria uma crise a ninguém. Infelizmente, as crises são acontecimentos inevitáveis na vida. Aprender a navegar bem pelas crises torna-se, então, uma habilidade essencial. E já que nem todas as crises são evitáveis, por que não encará-las e aceitá-las? Conforme descobriremos aqui a pouco, a crise nos obrigam a fazer mudanças, há muito necessárias, e servem como catalisadoras para notáveis transformações positivas. Se permitirmos, né, detalhe. A ideia e as recomendações deste livro têm por base as minhas próprias observações e vivências enquanto ajuntava indivíduos e instituições a lidar com as crises. Alguns elementos fundamentais na minha metodologia são corroboradores pelo trabalho de outros profissionais, tais como Hans Selye. No campo de estresse, a Selye observou que os acontecimentos positivos podem induzir tanto o estresse quanto muito dos negativos, tanto quanto os negativos, dois, né? Mihaly, no campo do melhor funcionamento humano possível, ele observou que nos sentimentos mais vivos, quando pessoas capacitadas, quando nossas capacidades estão totalmente envolvidas em desafios. O sociólogo Charles Fritz, no campo do comportamento humano durante desastres. As observações elementares de Fritz sobre desastres suscitam ideias acerca de como você e eu devemos lidar com nossas crises particulares. Se crise é ruim, desastre deve ser muito pior. Não obstante, conforme assinalou Fritz, os desastres revelam verdades positivas sobre o comportamento humano. Assim como nas crises, os desastres despertam algumas das nossas melhores qualidades humanas e sociais. As catástrofes foram notícias no ano passado de maneira mais pungente na destruição de Nova Orleans pela furacão Katrina, né? Mais perto de casa, testemunhei desastres no meu próprio bairro. Moro na cidade de Nova York, poucos quarteirões do que era o World Trade Center. Falo, portanto, por experiência própria, quando assinalo, conforme tenho certeza de que você também já testemunhou nos desastres que presenciou. Que longe de levar ao caos ou às situações piores, as calamidades quase sempre revelam o que há de melhor em nós. Todos já vimos nos noticiários comunicados de saques e outros atos de oportunismo predador que ocorrem durante situações de calamidade pública. Embora esses atos sejam esteio de imprensa sensacionalista, são meras exceções, não regra.
Nos desastres, a maioria age com compaixão, trabalhando em conjunto com desprendimento incansavelmente para ajudar os atingidos pela catástrofe. Os aspectos principais da calamidade, que minimiza seus danos, pois inspira e enobrece as pessoas comuns, é o fato de ser uma vivência em comum. O impacto da furacão Katrina foi tão horrível precisamente porque a própria enchente impediu que os habitantes agissem em conjunto e dividissem os fardos emocional, psicológico, físico e outras naturezas. As crises e as catástrofes parecem terríveis e são de fato. No nossa vida cotidiana, pelo contrário, parece prosaica, se não idílica, se formos sinceros conosco mesmo. Porém, em um exame mais minucioso na nossa vida revela outra realidade. Um exame mais minucioso da nossa vida revela outra realidade. A nossa rotina diária está repleta de conflitos, de estresse e frustrações. Mesmo quando não estamos cercados de preocupações e obrigações triviais, nossa vida raramente exige dedicação total. Na maior parte do tempo, estamos apenas nos deixando levar. E fora da nossa família e dos amigos íntimos e até certo ponto nossos vizinhos, vivemos em uma sociedade pulverizada, fragmentada e temos pouca interação com os que nos cercam. A questão principal é manter nossas crises cotidianas em contrastes nítido com a vivência compartilhada das calamidades públicas bem escondidas dos outros. Às vezes até dos nossos amigos mais íntimos e queridos. Quais lições aprendemos com o heroísmo inspirador e a eficiência dos indivíduos durante a catástrofe que possamos aplicar no trato com as crises da nossa vida privada? Vamos examinar as características dos desastres para ver como se entrelaçam com características das nossas crises particulares ou delas diferem. A catástrofe reduz tudo na vida dos atingidos. Simplifica e racionaliza a nossa vida. Na calamidade, as necessidades mais prementes são concretas e relegam todas as outras ao segundo plano. Os pequenos desafios do verdadeiro trabalho que é preciso fazer. Repare que na calamidade, pouca gente está tão mal quanto os mais afetados. Todos se concentram em situação dos que estão pior. E toda a comunidade se reanima para participar dos trabalhos de salvação. O que prevalece é a disposição. Estamos no mesmo barco e surge uma nova comunidade, a dos atingidos pelo desastre. Para tratar das necessidades mais preeminentes, todos arregaçam as mangas para ajudar com uma sensação de dever, um propósito maior que o todo, e a forte solidariedade social resultante da comunidade abalada pela catástrofe é espantosa. A causa do desastre foi externa, portanto, ninguém acusa a si mesmo nem os outros pela desgraça, e ninguém se sente culpado, nem envergonhado. Todos se sentem livres para se abrir e se comunicar com os outros na comunidade atingida, oferecendo apoio físico e emocional. O luto e a tristeza relativos às perdas, ao sofrimento e às privações são intensos, mas compartilhados por muitos. Duas das características principais das mutirões de auxílio a vítimas de catástrofes são, então, a importância de compartilhar o máximo possível e de cuidar dos problemas. Comparemos esse funcionamento eficiente diante de uma calamidade pública ao modo incompetente como lidamos com nossas crises particulares. Quase todos guardamos conosco nossas crises, em geral, por vergonha. Permitimos que a crise solape nossa capacidade de dar continuidade às nossas obrigações mundanas cotidianas. Nasci em uma família de médicos e durante toda a minha vida adulta tenho trabalhado como terapeuta intuitiva. No campo da medicina, a palavra crise tem significado específico.
ponto súbito em que a doença tem uma piora drástica ou, pelo contrário, uma melhora também drástica. Nossas crises cotidianas nos apresentam encruzilhadas semelhantes. Quando nossa vida pode piorar ou melhorar muito, dependendo de nossos atos. Escrevi este livro para ajudá-lo a conferir se o seu caminho para fora da crise será tanto positivo quanto enriquecedor. O prefácio foi lido desse livro agora. Eu gostaria de introduzir. Como a gente está com ninguém aqui, eu ia comentar sobre o prefácio. Eu ia perguntar a vocês como esse horário 8 e 8 da manhã, por sinal belíssimo, número 8 e 8. Não estamos aqui com online, com as pessoas, eu vou dar prosseguimento à leitura do livro. E sempre que a gente vai lendo, normalmente eu gosto de deixar aberta a pessoa comentar alguma coisa ou eu mesma sair explanando. Mas é muito forte, quando eu comecei a ler, foi isso que me fez iniciar a leitura. E normalmente eu não leio o prefácio, eu vou ler os capítulos, gente, eles passam, quando eu passo o agradecimento, essas coisas. Normalmente eu não foco algumas coisas sendo introduzidas do livro. Às vezes eu abro aleatoriamente o livro e vou lendo, que é assim que eu começo a escolher os livros que eu vou querer ler. O que eu me interesso, que eu sinto que chegou alguma mensagem para mim naquele momento, né? Então, quando eu peguei esse momento aqui, eu li o prefácio, foi isso que eu li. E quando eu me deparei, eu estava numa situação reclamona, sabe? Aí tem dia que a gente acorda um pouco mais reclamona da vida. E eu me lembrei que, poxa, realmente poderia ter sido pior a pandemia, a gente falando tanto, a gente fala tanto da pandemia, a gente reclama tanto, gente, da pandemia. Então, quando eu li o prefácio desse livro que eu acabei de ler para vocês aqui, e fala sobre catástrofes, a gente vê, gente, eu nunca passei por uma catástrofe. Que eu me lembre, assim, de primeiro momento, eu acho que a gente lembraria quando passaria, né? O catástrofe é uma coisa muito mais séria do que uma pandemia. Porque a coisa está acontecendo no loco, as pessoas estão ali de morte, você está com pessoas com corpos em volta. Imagina uma guerra, uma situação, né? Súbita, uma bomba atômica, como aconteceu em Hiroshima e tudo mais. Então a gente fica imaginando o que é que eles não passaram, né? E essa situação desse livro, quando ela fala que ela era vizinha do World Trade Center e ela comenta sobre esse relato, eu achei bem interessante. Ela vai provavelmente falar alguma coisa a respeito disso, né? Mais na frente do livro, né? Das experiências, da vivência nesse momento, né? Mas esse livro é muito interessante. Então, bem-vindo à sua crise, a gente inicia agora, tá ok? O prefácio eu acabei de ler, eu vou entrar no primeiro capítulo, propriamente dito, para que a gente possa crescer logo no livro, para ler realmente o livro de verdade, né? Eu acho importante isso. Então, meu povo, vamos embora. Introdução, a página 15, a partir de aqui também continuando a leitura. Muitos dos que escolhem este livro acham que precisam de uma grande mudança em si mesmos ou na vida. Até os leitores que acreditam estar tudo ótimo na vida ainda acham que algo não funciona, que falta alguma coisa. Quem em circunstâncias normais consulta uma terapeuta intuitiva? Se eu não estou sentindo nada, não vai nem para terapia, né? Ok, consultar uma pessoa intuitiva não é o mesmo que ir ao médico fazer um check-up. Quem procura meus conselhos está passando por uma crise na vida. Orientar durante crises não é o que faço, é o que sou. Sou uma pessoa desde a infância, quando me surpreendi na infância, na função de ajudar minha mãe a superar suas crises. Orientar durante crises não é o que faço, é o que sou. Sou uma pessoa desde a infância, quando me surpreendi na função de ajudar minha mãe a superar suas crises. Quem nunca? Desde então, tenho servido de farol para quem está em crise. Uso minhas habilidades intuitivas para ajudar essas pessoas a encontrar uma nova vida. E um novo ego. Também as ajudo a desenvolver suas habilidades intuitivas para que possam usar a sabedoria de outrem. Meu primeiro livro, Manual de Intuição e Prática, revela um método que qualquer pessoa pode usar para obter informações importantes por meio da intuição. Meu último livro, O Círculo, Como o Poder de um Único Desejo Pode Mudar a Sua Vida, revela a fórmula principal da criação consciente Desculpe, vou voltar aqui. O Círculo é outro livro que ela leu, né? O meu último livro,
o ciclo como o poder de um único desejo pode mudar a sua vida, revela a fórmula principal da criação consciente, como realizar qualquer objetivo por meio de uso concentrado da intuição, no intelecto e do comportamento. Este livro, e não é preciso ter lido nenhum dos meus outros livros para usar este, será um mapa fidedigno para orientá-lo em qualquer perda ou mudança da sua vida. O leitor aprenderá em modo de amadurecer, um modo de criar sua vida de maneira apaixonada e eficaz. Bem-vindo à sua crise vai ajudá-lo a dominar as mudanças da sua vida, tanto as que deseja realizar, quanto as que lhe recaem sobre os ombros. Porque tem aquelas que a gente quer, tem aquelas que vêm a pulso, né? Este livro vai orientá-lo na jornada que é a sua vida. Revelarei as dificuldades que você enfrentará a cada estágio e ensinarei a navegar com êxito os muitos ciclos vitais pelos quais você passará. Este é um livro prático, elaborado para ajudá-lo a criar mudanças positivas na vida. Para aproveitar melhor este livro, é preciso fazer exercícios conscienciosamente. Recomendo criar um diário para fazer anotações e manter o trabalho em um só lugar. Muitos exercícios dão continuidade aos anteriores, portanto é preciso manter à mão o estudo dirigido. Os exercícios contidos neste livro, mesmo os mais rápidos, permitem-lhe repadronizar ou reprogramar os pensamentos, sentimentos e o modo de escolher. Pratique-os de maneira regular e informal, como se fossem parte orgânica das rotinas cotidianas. Eles acabarão programados no subconsciente e você poderá confiar neles quando recair em reações antigas e às vezes autodestrutivas. Você se dará novas opções na jornada para criar uma nova vida. Não lhe peço que aceite com fé cega tudo o que há neste livro. Se estiver passando por uma crise, seu ceticismo talvez seja no auge, esteja lá em cima, né? Não faz mal. Só lhe peço que receba os conceitos e faça os exercícios com a mente aberta. Nem é preciso acreditar em nada do que digo. Não faz mal, né? O físico dinamarquês Niels Bohr, um dos gigantes da ciência no século XX, estava recebendo um jornalista em sua casa rústica no interior. Acima da porta havia uma ferradura, um talismã, né, popular para atrair sorte. Tem que ser uma ferradura, adoro ferradura. Ok? O jornalista, intrigado com essa prova de superstição na entrada da casa do grande cientista, comentou: Dr. Borg, surpreende-me ver que o senhor acredita no poder mágico das ferraduras. Ah, respondeu Borg, não acredito em ferraduras, mas sei que elas funcionam, quer acreditemos nelas ou não. As leis do universo também são assim. Não exigem que acreditemos nelas para que funcionem, né? A gravidade puxa todos para baixo, com ou sem o nosso conhecimento, muitos menos fé. De maneira semelhante, o caminho traçado por este livro está em harmonia com as leis do universo e funcionará para você, que assim seja. Assim como funcionou para incontáveis outras pessoas em crise nos últimos 20 anos, e funciona para mim. Já passei por isso. Aos 33 anos, dei à luz ao meu filho e o meu casamento acabou. Lembrou-me no momento em que percebi que o meu divórcio não seria um assunto simples. Os cheques do meu marido pararam de chegar e eu não tinha onde morar. A família do meu marido, que considerava minha desde os 16 anos, era além de parar de falar comigo, também se tornou adversária da minha sobrevivência.
Meu advogado, meu contador e os meus consultores financeiros passaram para o lado dele, pois era o lado onde estava o dinheiro. Eu só tinha meu filho e alguns amigos que ficaram. Quando estava casada, todas as minhas necessidades financeiras estavam resolvidas. Então eu não precisava trabalhar. Depois da separação, eu não tinha nada, menos que nada, pois travaria uma batalha jurídica bem cara. Passei de nunca ter de ganhar a vida, nem mesmo ter de enfrentar o mundo de maneira prática e ter de sustentar a mim e um neném. Jamais ganhava mais que 15 mil dólares por ano, e essa receita era efeito colateral do trabalho gratuito que eu fazia no campo da intuição e da cura. No primeiro ano de vida do meu filho, ele e eu dormimos num edredom na sala do apartamento de uma amiga. Já passei por isso, já dormi no edredom, gente. Eita, parece que eu estou revendo as coisas aqui na minha cabeça. Ele e eu dormimos em um edredom na sala do apartamento de uma amiga. Conhecera meu marido aos 16 anos e não sabia quem eu seria no mundo sem ele. Meu lindo e miraculoso neném era a minha salvação. O deleite que eu tinha com o meu filho aliviava o terror e a confusão da minha nova condição. Quando ficou claro que íamos nos divorciar, ele lutou comigo pela guarda do filho que criei sozinha desde que nasceu. Depois de gastar praticamente toda a minha poupança, meu advogado me informou que uma batalha no tribunal poderia custar $1 milhão, talvez mais. Meu marido tinha uma herança milionária, dinheiro não era um problema para ele. $1 milhão para ficar com meu filho. Era como dizer que custaria $1 milhão manter meu coração batendo. Quase todas as convicções sobre a vida que eu prezava, as pessoas à minha volta, minha família, meu amor, minha noção de ego, foram destruídas. Os amigos que me conheceram como uma pessoa rica, liberada e uma bem-sucedida terapeuta intuitiva passaram a me olhar com compaixão ou até pena. Muitas das qualidades que eu acalentava e me definiam, minha esplêndida intuição, minha capacidade de curar o próximo, minha confiante ingenuidade, foram usadas contra mim no tribunal na tentativa de me definir como mãe incapaz. Eu mesma cheguei a pensar, se sou tão intuitiva, como foi que me meti nessa situação tão ruim? As respostas deste livro estão no capítulo sobre as barricadas internas no livro The Circle, que é o círculo, né? Eu estava tão insegura a respeito de mim e de tudo ao meu redor, que quando o outro lado me acusou de ser louca, eu fui mesmo procurar um psicólogo para fazer testes e saber se a acusação era verdadeira. Presumindo que se eu fosse mesmo louca, seria a última a saber. Não sabia mais quem eu era, ou quem fui, não existia mais. Meu antigo mundo e os recursos em que eu confiava também não existiam mais. Meu próprio ego, despido de contexto, me era estranho. Tornei-me presa de qualquer conselho, de qualquer profissional inescrupuloso, caí em todas as ciladas que preparavam para mim. Eu estava apavorada demais para agir e apavorada demais para ficar imóvel. Tinha um filho a defender, portanto desisti, estava fora de cogitação. Mas eu estava totalmente desaparelhada para lutar. Emagreci tanto que aqueles que não conheciam minha situação achavam que eu estava com uma doença grave. Entraram no jogo do divórcio mas parecia que eu era a única jogadora que não conhecia as regras. Todas as manhãs eu acordava e me sentava perto da janela da sala, tentando desesperadamente encontrar uma solução. Certa manhã, fiz as duas coisas que ainda conseguia fazer: prever acontecimentos futuros, exceto, é claro, para mim,
e escrever, que eu adorava. Sentei-me em um computador e escrevi as ideias e recordações que me ocorreram. Quando meu filho acordou, eu já havia escrito 8 páginas sobre as experiências intuitivas que fizera com um grupo de cientistas. Quando meu filho tirou o cochilo matinal, liguei para um administrador de fundos financeiros que eu conhecia e atrevi-me a lhe dizer como o mercado se comportaria naquele dia e pedi emprego. No fim do dia, ele me contratou para prever os mercados financeiros. Eu faria por telefone, meia hora por dia, e em troca receberia um salário e teria seguro-saúde. Há alguns dias depois, levei comigo o texto que estava escrevendo ao parquinho ao que levava meu filho para brincar. Queria trabalhar nele enquanto Simon brincava com os amiguinhos e tentava comer areia. Outra mãe me pediu para ver o que eu estava fazendo e eu lhe mostrei as páginas. Ela disse: "Você tem um livro aí?" Agradeci o elogio e não pensei mais no assunto, até ela me entregar o cartão de visitas. Ela era uma grande agente literária de Nova York. Assim que a bola começou a rolar, pegou velocidade rapidamente. Naquele ano, ganhei o bastante para cobrir minhas despesas e matricular meu filho em uma creche particular. Poucos anos depois, eu já ganhara quase 4 milhões de dólares. Quando parte desse dinheiro eu gastei na interminável batalha judicial, lutei e ganhei a guarda do meu filho, achei meu lugar no mundo, apaixonei-me por uma colega escritor, escrevi novos livros, comprei do meu marido e o meu apartamento e ingressei numa comunidade que amo e admiro. A antiga eu não existia mais, nem o mundo onde ela vivera. Eu não tinha habilidades nem noção do mundo para tomar seu lugar. Talvez você também tenha passado por apuros semelhantes. Ou, quiçá mais de uma vez. Eu recebi o dom de ter algo a oferecer ao mundo. Tudo isso proveniente daquele momento mais obscuro, quando pensei que ia perder meu precioso filho. Minha transformação não foi fruto de magia. Aprendi da maneira mais difícil as lições contidas neste livro. Será mais fácil para você. Já passei por isso e lhe mostrarei o caminho. Você tem o poder de criar uma mudança positiva e duradoura na sua vida. Está decidindo agora mesmo, neste momento, qual será o seu futuro. Decidir continuamente o propósito, o próprio destino pode parecer uma responsabilidade assustadora. Mas se você fizer alguma besteira neste momento e errar, pode voltar a decidir quem quer ser no momento seguinte. Tudo só depende de você. Se estiver em crise, talvez tenha dificuldade para admitir seu poder para mudar a situação. Mesmo achando que sua vida acabou, permita-me, pelo menos, conduzi-lo passo a passo rumo a um futuro melhor em que você será feliz. Meu objetivo é conscientizá-lo da dinâmica da crise, dar-lhe apoio nesse momento e torná-lo tolerante. Não podemos impedir as perdas de nossa vida, mas uma vida consciente nos permite usar qualquer crise de maneira positiva e transformadora. A crise é o desafio e a oportunidade de descobrir aquilo que damos valor, redescobrir o que precisamos, definir o que nos dá prazer, recriar uma vida significativa e reorganizar as engrenagens internas do ego. A crise nos obriga a mergulhar fundo dentro de nós mesmos, onde podemos descobrir potentes partes que estavam enterradas, esquecidas, porque as escondemos há muito tempo, até de nós mesmos. As vidas que podemos criar
quando abrimos essa arca de tesouro, superam não só nossas expectativas, mas também nossa imaginação. Sei que você pode achar difícil acreditar, mas sua crise atual pode ser a melhor coisa que já lhe aconteceu. Na verdade, você pode conferir se sua crise é a melhor coisa que já lhe aconteceu, mesmo que neste momento pareça que tudo está perdido. Você pode achar que cometeu erros pelos quais se odeia, que arruinou tudo de bom da sua vida, que tudo que você amava ou de que precisava se foi. Já passei por isso. A maioria de nós já passou. Agora mesmo você tem a oportunidade perfeita de descobrir o que precisa para criar uma vida melhor do que qualquer coisa que já imaginou. Uma arca do tesouro de talentos, desejos e traços de personalidade que você manteve fechada e afastada do mundo, até de você mesmo. Desde quando era jovem demais para lembrar que existe para você abrir agora, já adulto. Nesse processo de percorrer a crise, você vai encontrar a si mesmo e a chave da vida mais maravilhosa que possa ter. A crise o obriga a romper barreiras e alimentar novas possibilidades que podem parecer estranhas, contudo, são mais antigas e mais autênticas do que qualquer coisa que você tenha vivido até hoje. Vamos explorar essas questões mais adiante. Por ora, simplesmente perceba quais dos seus pensamentos, sentimentos, sonhos, reações ou maneiras de ser o surpreendem. Apenas perceba, sem julgar. Sentir raiva pela primeira vez na vida pode ser o primeiro passo rumo à verdadeira paixão e criatividade. Sentir-se deprimido, se for um estalo incomum para você, pode ser a porta para conhecer suas verdadeiras necessidades e sentimentos e para criar uma vida gratificante. Teve alguma sensação incomum ultimamente? Tem se comportado ou reagido de maneira diferente nos últimos tempos? Percebeu algo novo em si mesmo ou nos outros? Quando percebe alguém ao seu redor, o que atrai sua atenção? Quem você inveja? Faça a si mesmo estas perguntas no decorrer do dia. Seu emprego atual vai tornar você mais interessante para si mesmo do que sua crise? Conheça-se a si mesmo. Seu novo ego. Como faria para conhecer melhor um novo amigo? Seja curioso, não presuma nada. Você está prestes a embarcar num capítulo novo e glorioso, magnífico da sua vida. Não apesar da sua crise atual, mas por causa dela. E aí a gente vai começar o próximo capítulo, né? Depois, a gente fez o prefácio, é só o prefácio. A parte do prefácio. Introdução e prefácio, porque a gente leu. Eu parei aqui na página 25, tá? 25 a gente começa amanhã. E quando a gente conseguir ler, ou até mesmo hoje, a ideia é que eu vá fazendo as lives e quem estiver vai acompanhando e compreendendo. Muito bom, né? Então, assim, daí vocês vão imaginando o que é que vem pela frente, né? Essa leitura, a gente já tem 38 minutos de leitura, introdução ao livro, e quem não gosta muito de ler, vem acompanhando aqui com a gente, que a gente vai fazer você tomar esse gosto da leitura. Façam isso também, busquem a literatura e vá lendo, e vá gravando-se, vai se ouvindo, vai se percebendo. Da leitura do dia de hoje, além do prefácio, que é maravilhoso desse livro, ele fala também sobre essas questões das circunstâncias, ela fala um pouco mais do relato pessoal dela, das crises que ela passou, e de como a gente realmente, quando está no pio, bem no fundo do poço, a gente realmente acha que não tem mais jeito, né, gente? É complicado. Essas perguntas que ela deixou, eu achei bem coerente, eu vou colocá-la no meu pensamento também, e como ela pede que você tenha um livro, um caderneto,
uma cadernetinha, né? Algo que você possa ter por perto para você ir registrando o que você está lendo. Como eu não vou usar da minha caderneta que eu ando para cima e para baixo com ela, tenho aqui, ó, meu caderninho, tá bom? Para justamente ir acompanhando essas observações, capítulo a capítulo, como estudo, porque o livro é uma literatura, ela é gostoso de ler, você já percebeu que dá para ler numa boa, mas ele tem uma questão que você está acompanhando e botando suas anotações, porque vocês vão conseguindo refletir de capítulo a capítulo, o resgate de um assunto, vai ficar mais notório. E observem as páginas que foram colocadas, a sua observação, para que você possa voltar rapidamente àquela página. Então é uma dica que eu dou aí, para quem não está muito acostumado a ficar assinalando. Tem um marca-texto também, é legal para pegar as frases mais fortes que você achou, coloca ali, digita, volta ao live quando você tiver salvo aqui, dá uma olhada lá naquela que você achou interessante e volta aqui, pega aquela frase, coloca ali para você, se tocou em você no meio da leitura, se torna do teu momento, entendeu? Você vai fazendo esse livro se tornar parte do teu cotidiano. Então você pega o trecho que interessou e replica isso como frases e você vai pedir para o seu inconsciente saltar aquilo para você. Então isso se torna uma terapia. O livro, a literatura, de forma geral, vai fazer você navegar pela história do próprio livro, do contexto que a gente está estudando, além de que ele vai aprofundar o teu conteúdo individual, ele vai pegar chaves do seu indivíduo, dessa figurinha aqui, ó, que ela fala do ego, né? E esse ego, muitas vezes a gente colocou como algo ruim, a gente começou a usar o ego como uma coisa negativa, o meu ego, e como se você não tivesse... Gente, ego faz parte da personalidade da gente, faz parte do conteúdo da alma, da sensibilidade, da personalidade. Então não tem que jogar fora essa história e dizer que, não vou ter ego não, porque isso não é psicologicamente legal e bacana. Não, calma, alto lá, devagar com dor. Então eu comecei a ler aqui, por exemplo, a mente aberta, que ela pede até tem determinados exercícios que ela vai fazer, com certeza, faça com mente aberta, faça com essa intenção de realmente ver a energia do universo estar circulando para você, porque você não tem nada para perder com isso. E se de fato essa for uma lei universal, ela vai estar atuante, você vai estar em conformidade com ela. E significa que você vai ter mais paz de espírito para trabalhar a sua vida e o seu cotidiano, tá bom? Então vamos lá, adorei. Já me sinto melhor, já gostei, tô doida para ler mais. Não li mais porque eu estou fazendo a live acompanhando com vocês aqui, mas eu queria ter lido mais dele. Foram agora 42 minutos de leitura, muito bacana. Eu estou apaixonada pelo livro já, indicando para vocês. E quem quiser, compre. Quem não quiser, vai acompanhando pelas lives que vai estar aqui com a gente, tá? Mas está aqui a Laura Day. Bem-vindo à sua crise. Como usar os movimentos difíceis para criar a vida que você quer. É um manual. É um verdadeiro manual. E assim a gente vai sempre comentando alguma coisa depois, nos momentos mais fortes, que você estivesse aqui online comigo e estivesse acompanhando, vocês poderiam também falar para vocês o que você achou mais interessante. E a ideia é que existe uma interatividade, seria bem legal. Mas como o pessoal não estava aqui ao vivo totalmente toda hora, talvez não queira comentar sobre o assunto, né? Mas fiquem atentos, as lives do livro tem falando sobre o livro, tem os aconselhamentos, tem várias coisas que eu vou falando, eu abordo, eu canto, eu brinco, eu danço, né? Cada live tem o seu contexto. Para esse momento, introduzimos o nosso novo livro, Bem-vindo à Sua Crise, está aí, vai ficar no comentário, vai ficar no IGVT, vai ter no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar capítulo a capítulo, a gente vai ter momentos que a gente vai ler um pouquinho mais, um pouquinho menos. Hoje foi mais intenso, que eu peguei logo 2 momentos do livro para a gente introduzir mesmo, tá? E o primeiro capítulo realmente do livro começamos na próxima live. Namastê, muito obrigada, até a próxima. Bom dia. Bom dia, gente, até a próxima.